Boa noite, Amanda. Boa Boa- noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos, todos, todas e todes. Tudo certinho? Tudo certinho. Tudo Então tá certo? bom. Eu quero, antes da gente começar, que você conte um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a casa do terapeuta, né? Sim, sim, sim. É, Então, eu tenho duas faculdades, né? Formei em Direito e também em Psicologia. E ao longo da graduação, eu me deparei com uma abordagem chamada esquizoanálise, que ela agrega diversos ramos do conhecimento, né? Ela tem um viés verbal e um viés que eu diria que não verbal, né? Que é bastante abrangente e que aborda a questão da arte, né? Como um todo. Você pode repetir o nome dessa Aham. especialidade? Sim, é esquizoanálise. Esquizoanálise. Ah, tá. Tem a ver com esquizofrenia ou não? Então, é curioso você levantar esse ponto, né? Porque o que acontece? O Deleuze e o Guattari, que foram os fundadores, né, da esquizoanálise, eles falam o seguinte, que para que haja um processo criativo, a pessoa ela tem que sair da zona de conforto dela. E isso Uhum. uma certa desestabilidade, assim, né? É como se a pessoa tivesse... A sua internet está oscilando um pouquinho agora. Vamos ver se volta. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aguardando o Marcos voltar, que ele tá um pouquinho instável ali, a internet dele. A Verônica, a Gia, a Márcia, Ricardo. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre parcerias multidisciplinares, né? Sobre o trabalho multidisciplinar dos terapeutas em parceria e o quanto é importante a gente integrar as disciplinas, né? Então, por exemplo, a psicologia com a nutrição tratando uma compulsão alimentar, por exemplo, ou diversos outros tipos de patologia que a gente pode tratar em conjunto, né? E muitas vezes a gente acaba tomando para nós a responsabilidade de tratar todos aqueles aspectos que a gente tem que tratar e acaba ficando um tratamento menos eficiente, né? E a gente acaba invadindo outras áreas que não são nossas. Mas hoje a gente vai falar também sobre um outro aspecto que é a transdisciplinaridade, que a gente vai falar um pouquinho também. Deixa só o Marcos voltar, que ele estava com um pouquinho de instabilidade lá na rede dele. Marcos, você pede a solicitação aqui, deixa eu ver se eu consigo te colocar agora. Agora acho que vai, vamos lá. Então, agora foi. Voltou Voltei, aí? Ah, voltei. então tá. Tava meio instável agora, mas já tá tranquilo. Sim. Então, conta pra gente, então, dessa Esquizoanálise, especialidade aí. esquizoanálise, sim. É uma abordagem que vai trabalhar diversos aspectos, né? A parte verbal e não verbal através das artes, e que tem uma proposta que é tirar o sujeito da zona de conforto dele para entrar num processo criativo, né? Na construção Ah, massa. de narrativas alternativas, né? Tem a ver com arte terapia do Jung ou não? Usa a arte como recurso, só que Tá. as referências teóricas do Jung são diferentes, porque o Jung ele teve uma leitura muito consistente do Platão, do Aristóteles, do Kant. O Jung lia Kant, Uhum. né? E Ah, entendi. o Félix Guattari e o Deleuze, eles têm um arcabouço teórico diferenciado através de Spinoza, Bergson, Hume. Então, os filósofos, as referências são distintas, Uhum. mas a Ah, ferramenta entendi. é a Mas mesma. o contexto terapêutico é o mesmo, né? Assim, parecido, eu imagino, né? Hum. Ah, legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre arte no contexto terapêutico daqui a pouco. E antes eu queria só introduzir para o pessoal os conceitos de multidisciplinaridade, Uhum. interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? A multiplicidade são Uhum. vários saberes contribuindo, por exemplo, para o bem-estar, né? A saúde, por exemplo. Exatamente. Então, a da saúde como uma rede multidisciplinar, né?
em que você tem psicólogo, enfermeiro, né, médico Exatamente. e acupunturista. Há um diálogo, mas o diálogo ele não é permanente, contínuo. As pessoas até se encontram eventualmente, mas Mas cada um no seu quadrado, né? isso, exatamente. Ainda tem uma divisão, ainda tem uma separaçãozinha ali, né? Na interseção, o interdisciplinar é a conexão entre os saberes, é a interseção entre os saberes. Então, por exemplo, né, o Freud ele era médico, né? Mas só que ele era um Uhum. grande leitor de filosofia. E ele Hum. os seminários do Charcot, que era um hipnólogo na época. Ai, Então, que legal. exatamente, a psicanálise, ela surgiu nesse cenário. Depois o Freud abandonou a hipnose. E aí ficou focado realmente na talking cure, na livre associação, né? Então, Uhum. na cura pela palavra, né? É mais ou Ah, menos. entendi. E a grande questão é a transdisciplinaridade, ela vai além Uhum. da disciplinaridade, porque você tem vários saberes que eles vão se atravessando continuamente, entendeu? E É o eles tempo estão o tempo todo ali, né? Um fazendo. invadindo, entre aspas, o outro. É como se fosse um rizoma, porque o que, que acontece? O rizoma ele é um termo da botânica que o Guattari e o Deleuze eles se apropriam, né? Que o rizoma Uhum. são plantas que crescem na horizontalidade. Elas não crescem verticalmente, né? Eles não constroem, não viram árvores, vamos falar assim, né? De maneira bem Aham. simples. São plantas. Como Como a grama. chama? Isso. A grama, ela é rasteira, mas ela tem Rasteira. exatamente, ela tem dimensões incríveis. Então, o exemplo mais clássico de rizoma é a grama, né? E aí, Hum, o limo também das pedras no Rio é outro rizoma. E aí você vai fazendo conexões o tempo inteiro, né? entendi. E aí preenchendo novos territórios existenciais, que é essa que é a proposta da Sim, eu disciplina. acho que a transdisciplinaridade ela tem o seu lado bom por invadir, assim, abranger muitas áreas, né? E você conseguir usar todas essas ferramentas para um bem do paciente, mas também tem um ponto que às vezes eu me pergunto até que ponto isso é bom, no sentido assim, que às vezes o terapeuta ele quer saber sobre tudo e ele acaba não se aprofundando em nada. E aí, isso é um pouco perigoso, sabe? No sentido assim de, por exemplo, terapia holística, né? A terapia holística é o corpo, a mente, as emoções, o espiritual, as energias, é muito assunto, né? E se for estudar só um assunto, já é muita coisa, né? Se for estudar só a espiritualidade, já é muita coisa. Se for estudar só o corpo humano, já é muita coisa. E aí o meu questionamento para você é: até que ponto você acha que é interessante a transdisciplinaridade no sentido dessa perda de foco, entendeu? Você acha que acontece isso um pouco ou não? As pessoas que trabalham com isso, elas trabalham com uma consciência de saber dividir até que ponto aquilo é a área dela, até que ponto já não é mais. O que você acha? Realmente, assim, há essa espécie de sedução, né? Vamos dizer assim, né? E a grande questão é um compromisso ético, né? Assim, é o próprio profissional assumir os seus limites, saber até onde ele pode ir, né? E isso Uhum. pautado que é na relação, porque a ética ela é prudência, né? A ética é sinônimo de prudência, é sinônimo de vínculo, de relação, de autorresponsabilidade, De né? integridade, né, com aquilo que você está se propondo a fazer, né? Exatamente, o que já é diferente, né? Mas isso daria assunto para uma outra live da É, moral, né? Então, assim, a ética ela é mais contextual, circunstancial. Eu sim. vou olhar para Mas aquele vamos. o que é Mas, razoável dentro. aham. Não, mas assim, considerando que o terapeuta ele tá com uma boa intenção, ele Uhum. realmente ele quer ajudar aquele paciente, sabe? Ele tá com uma super boa intenção. Mas muitas vezes ele se perde um pouco em querer entender sobre tudo e acaba não se aprofundando, sabe? Por exemplo, esses dias eu atendi uma moça que ela tá com uma fraqueza muito grande. Ela sente fraqueza o dia inteiro, ela quer dormir o dia inteiro. E aí eu poderia tratar ela com acupuntura, com os tratamentos que eu conheço,
ou indicar para alguém, ou eu mesma, se eu, sei lá, se eu soubesse, se eu tivesse aptidão para tratar as questões espirituais também, né? Poderia levar isso para um contexto espiritual. Eu poderia criar várias suposições do que essa pessoa tem em relação à fraqueza, né? Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, será que é algo espiritual? Será que é uma coisa energética que eu posso tratar com a acupuntura? Ou será que ela deveria ir primeiro no médico, fazer um exame de sangue, ver se ela não tem, de repente, anemia, algum problema de saúde mesmo, de questão de tireoide ou diabetes, que possa estar interferindo nessa fraqueza? Então, eu acho que, às vezes, nós como terapeutas, especialmente o terapeuta holístico, né? Que eu vejo que tem essa vontade de conhecer, de saber que a gente, nossa, eu amo também filosofia, todas essas áreas, a gente se interessa muito, né? Claro. E aí a gente acaba, às vezes, se perdendo em querer saber tudo e não, de novo, né? Não saber o momento de indicar o paciente para um outro profissional. Às vezes a gente acha que sabe tudo e quer tratar tudo que existe, né? Com as nossas ferramentas. Então, acho que nesse sentido é importante a gente saber a hora de tratar com a nossa ferramenta e saber a hora de indicar para eliminar outras possibilidades, né? Enfim, Claro. para poder tratar de uma forma correta. Ah, Mas é interessante mesmo, o trabalho transdisciplinar é uma coisa que eu mesma faço muito e gosto muito. E eu queria saber, Marcos, antes, se você quiser complementar com alguma coisa, mas depois eu queria saber sobre o processo da arte nas terapias, né? Como que hum, você trabalha, né, com as artes na terapia e hum. como que você conheceu a arte, como que isso chegou até você? Nossa, muito boa a pergunta, né? É, Bom, o percurso é meio longo, né? Eu vou ver se eu consigo abreviar, né? Eu comecei na arte antes de fazer psicologia. Eu fiz um curso em Copacabana chamado Trabalhando o Hemisfério Direito do Cérebro. E era um curso de Olha que desenho legal. e pintura. Então, fiquei um tempo lá desenvolvendo, né, o traço, né, tendo uma experiência mais com a arte, né? E depois eu fiz aula de piano, né? Fiz 2 anos de aula de piano, guitarra. Então, assim, foi algo que eu fiz paralelo ao curso de psicologia, né? Hum, O que que acontece? A arte, para mim, ela chama bastante atenção por ser uma atividade fenomenológica. Fenomenológica. aham. Por quê? Porque ela convida a pessoa que faz a ficar no momento presente. Porque Nossa, total. a fenomenologia é o estudo do fenômeno em si. Então não tem algo que te remeta ao passado, que te leve a uma história. Não, é o aqui e agora que é relevante. Porque Uhum. se eu ficar preso a uma narrativa passada, eu vou errar o traço do meu desenho. Eu vou tocar Nossa, total. errada, entendeu? Eu vou tocar a nota errada, eu vou me atrapalhar, né? E a arte ela entra justamente como uma ferramenta, por exemplo, para tratar pessoas que têm transtornos obsessivo-compulsivo, né? Aquela neurose obsessiva clássica, assim, grave, que pessoas que ficam com aquele discurso repetitivo, né? Tem pessoas que Aham. ficam a vida inteira com aquele mesmo discurso, como se fosse um ritornelo quebrado, que o Guattari É verdade. fazendo Ficar referência. ruminando aquele pensamento, né? Aquela sensação, aquelas emoções. Então a arte ela é um convite para você sair disso, né? Você ocupar um novo espaço existencial, porque o que que acontece? O sujeito, o eu, ele é múltiplo, né? Uhum. Entendeu? E tudo, a nossa subjetividade, ela é constituída a partir dos nossos agenciamentos, das nossas Com companhias. certeza. Entendeu? Então, assim, a psicoanálise, ela tem uma visão muito curiosa, por exemplo, ao fazer a leitura de Spinoza, sobre a concepção de Deus, né? Ah, é? Porque Por Deus quê? está na natureza. Ah, Deus tá, está, entendi. né? Deus Deus está está em tudo, né? Está dentro das nossas células, né? exatamente, exatamente. E Nossa, aí que lindo. é bem profundo mesmo.
E eu acho muito interessante a questão da arte, porque ela faz com que a gente expresse coisas que as palavras não conseguem expressar, né? sim, Então, nossa, eu de verdade, assim, quando eu tô cantando, eu gosto muito de cantar. Eu não canto bem, mas eu gosto muito de cantar. E quando eu tô cantando, eu sinto uma alegria, assim, uma coisa tão boa, sabe? E é uma cura mesmo, assim, eu sinto que é uma cura. É pra mim, né? Para os outros que estão ouvindo, eu não sei. Mas pra mim é maravilhoso. sim. E você trabalha com que aspecto da arte? Assim, é mais a pintura? Qual ferramenta da arte você usa mais? Assim, o que eu costumo fazer, eu escuto, eu acho que o ambiente terapêutico é um ambiente de escuta, sensível, entendeu? Eu escuto a narrativa do, do meu paciente, do meu cliente, e aí, a partir disso, eu faço um convite, né? Eu faço um convite, por exemplo, para que ele desenhe essa situação, né? Ah, entendi. Você mistura dentro da terapia é, falada, você Isso, mistura a arte. isso. Ah, que A, legal. eu insiro a arte, porque a arte, ela é um bloco de sensações e sentimentos. Uhum. Bloco de sensações e sentimentos. O que é porque tem Deleuze e Guattari eles fazem a distinção entre três campos, né? A filosofia, a ciência e a arte. Todas elas ajudam para que a gente lide com o caos. Ah, com certeza. Caos. A, É. ci- a ciência ela funciona pela lógica do paradigma, das referências. Então você tem aquele Uhum. conceitual, você tem aqueles nomes daqueles autores que você lê e funciona racionalmente falando. Na filosofia, você tem a criação de conceitos, conceitos pautados em experiência, né? A experiência ela sempre abre espaço para a criação de um conceito na filosofia, né? Dentro dessas referências da esquizoanálise, né? Essa filosofia mais de um viés mais inglês, né? Digamos assim, né? Uhum. Entendi. E a arte ela é um bloco de sensações e sentimentos. Então, assim, ela vai trabalhar muito com aquilo que não é dito, né? Ah, entendi. Nossa, que demais. Caramba. E você, quando a pessoa faz alguma, por exemplo, uma pintura, alguma coisa, você consegue interpretar esse desenho ou é só para a pessoa expressar mesmo e morreu ali? Então, a interpretação é interessante, mas a interpretação ela não pode ser taxativa, entendeu? Eu não Uhum. colocar no lugar de conhecedor absoluto da verdade, Você não entendeu? pode concluir nada, né, a partir de um desenho, né? Porque o processo é em aberto, o processo é em aberto, Aham. né? E Nossa, que demais. justamente porque a relação terapêutica ela é uma aliança, ela é uma aliança. Sim, Ela não é, eu não estou aqui como terapeuta ocupando o espaço de sujeito suposto saber, me arrogantando, entendeu? Nós aqui estamos exatamente. humanos, entendeu? Eu tenho as minhas questões e estou me colocando à disposição para ouvir e acolher os outros. Em algum momento, a narrativa do outro pode bater em algo meu. E aí eu vou ter que levar isso para minha supervisão e ter um tratamento para poder me colocar ainda mais à disposição, entendeu? Para E poder me abrir. parece que a gente atrai, né? Não sei você, mas eu, pelo menos, eu atraio pessoas que estão numa mesma dificuldade, em alguma dor específica. É muito incrível. E isso acaba ajudando ainda mais o processo, porque eu acabo sendo obrigada a olhar para isso o tempo todo, né? Algum determinado. Hoje em dia, graças a Deus, passou esse período, mas houve uma fase em que eu tinha terminado um relacionamento. E eu tava mal por isso. E todos os pacientes que eu recebia era sobre relacionamento. Era relacionamento, relacionamento. Eu falava, gente, parece que, tipo assim, minha filha, você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que dar um jeito aí. Então, é muito incrível, né, esse processo também. E quando a gente se coloca, não num papel de superioridade, né, de estar acima da verdade, parece que a gente também acaba colhendo muito mais com esse processo da pessoa, né? A gente Uhum. acaba aprendendo muito mais, acaba tendo uma troca muito melhor também. Então, acho que é bem legal nesse sentido mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa sobre a questão da arte que você queira falar antes da gente ir para o próximo tópico que eu preparei aqui? A gente pode seguir. É, Momento. tá. Bom, dentro
das terapias, né, de um modo geral, da psicologia, da hipnose, de todos os tratamentos para o ser humano, seja no sentido emocional, no sentido físico, a gente tem várias técnicas, né, vários tipos de perfis de profissionais e um acaba complementando o outro. E aí eu queria trazer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, para os terapeutas, trazer algumas ideias de parcerias que poderiam acontecer entre terapeutas. Por exemplo, né, no caso da psicologia, um professor de música, por exemplo, né, já no caso assim, né, um professor de música junto com um psicólogo, fazerem vivências musicais, fazerem oficinas musicais, ou com um professor de arte. E aí, isso abrange muita coisa, né? Eu sempre, aqui no meu perfil, eu coloco ideias de parcerias, né, para profissionais. E na psicologia, por exemplo, eu vejo que se encaixa muito com nutrição, né, para questões de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, né? Oncologia, para pessoas que estão tratando um público específico de oncologia, então fazer parcerias com oncologistas, com outros profissionais que tratam o câncer. E aí eu queria saber, dentro da sua área, assim, que tipo de parcerias que você acha que é válido, assim, para um profissional fazer? Com, Um psicólogo? com certeza com o médico, enfermeiro, acompanhante, a família da pessoa que está sendo atendida, né, em casos graves, né? A gente, por exemplo, em casos de depressão grave, tentativa de suicídio, não tem como não estabelecer uma rede, não ter contato das pessoas próximas, entendeu? Uhum. A questão, pelo menos eu encaro dessa maneira, é sempre sistêmica. A gente tem Sim. a gente está inserido em um sistema, né? Na verdade, em múltiplos, né? Mas o sistema primordial é a família. É o familiar, é o primeiro sistema da nossa vida, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando às vezes eu não atendo criança, mas uma criança vem a consultório, ela representa, ela traz muitas vezes um sintoma que é sistêmico. E que Uhum. Acho que na maioria das vezes, né, a criança vai trazer questões de família, né? Que parece que o problema é a criança, mas 90% é da família mesmo, né? E é difícil fazer a família entender, né? Que o problema é ela mesma. é difícil Qual a porque experiência que você já teve, assim, com criança? é, com criança muito pouca mesmo, Aham. muito Mas pouco. desculpa, eu te interrompi. Você estava falando alguma coisa sobre criança que eu passei Não, por cima agora. o que que acontece, né? Dentro da esquizoanálise, a gente esse arcabouço filosófico, eu até fiz um vídeo no meu canal sobre a questão, por exemplo, do ressentimento. Ressentimento. O que que acontece? Às vezes a pessoa carrega muitas obrigações, muitos fardos. Então ela adota uma postura na vida de camelo, né? É como Uhum. se fosse um camelódromo, né? Ela vivesse aquela vida só de obrigações e aí E sofrimento. sofrimento. E a filosofia do Nietzsche, o que que ele faz? Ele convida a pessoa a sair dessa posição de camelo e ir para o leão. Porque o leão, ele se autoafirma. Ele diz não para as situações. E quanto mais ele diz não, mais o desejo dele, mais o sim dele ganha força. Nossa, que lindo. Perfeito. E aí, depois do leão, tem um passo adiante, que é a criança. Então, assim, o devir criança é uma proposta da esquizoanálise, porque a esquizoanálise, a criança, ela é espontânea, ela é livre, ela é um ser pulsante, Ela né? E não quer e vida, acabou. exatamente, vida é contração e expansão. O grande problema é quando nós ficamos submetidos a vários traumas e o nosso corpo só contrai. E o nosso corpo só Hum. fica contraído. Então, só para eu entender, então, primeiro é a questão do camelo, que é aquela pessoa prostrada que vive só obedecendo ordens e obedecendo o sistema, né? Que o sistema impôs isso, que eu tenho que ser isso, e aquela pessoa sofrida, né? Depois ela vai para um arquétipo do leão, que ele diz não para tudo, assim, para tudo que ele não quer, né? E ele Não toma esse poder, né? se E afirma depois do leão, então ele sai e vai para a criança. para a Depois criança. do leão, ele. Mas será que
o leão, ele então não é um aspecto bom, no sentido assim de ser talvez se sentir muito superior, se sentir arrogante, né? Ser uma pessoa arrogante, talvez nesse sentido. Nesse sentido. Ah, entendi. Aí Porque, a criança ela já é a pureza, né? A espontaneidade, o exato. equilíbrio entre aspas, né? Que criança é, pelo amor de Deus, tô brincando. Mas Sim. então entendi. Então é o camelo, o leão e a criança. Nossa, que interessante. E A isso eu acho que ajuda muito a pessoa a ancorar essa energia, né? De lembrar do leão, falar, não, chega de palhaçada, não quero mais essa vida para mim, né? Eu criança. acho que é mais ou menos nesse sentido. Nossa, muito interessante isso daí. Eu acho que eu vou usar isso no meu curso também. Eu vou estudar sobre isso para colocar lá, porque eu vejo muita gente sofrendo com esse padrão de camelo mesmo, Claro. né? Em De posições muito sofrer. crônicas, né? Muito crônicas, casos críticos, assim, né? Porque a pessoa, quando ela nasce, né? Ela surge numa determinada família, ela ali são incutidas crenças nelas, scripts, né? Usando um termo, assim, mas da análise transacional, né? Um discurso que ela vai internalizando aquilo e ela não consegue ver outras narrativas, ela não consegue criar um modelo estético de existência diferente, entendeu? Porque aquilo já está tão enraizado nela, né? Em questão de crenças familiares, de tudo que ela já viveu de experiência, e ela acaba achando que a vida é isso, né? Sim, Que não existe outra realidade, né? sim, isso limita, escraviza, né? Isso daí captura o desejo, né? Porque a essência, na filosofia de Spinoza, a essência do homem é o desejo. A essência do homem é o desejo, né? E o desejo Caraca. não é mal visto. O Não, é desejo, o desejo de querer sempre estar em busca de alguma coisa, né? Ou sim, não. sim, o desejo, ele é social, né? O desejo, ele é social, né? Uhum. Os agenciamentos, né? Você se une às pessoas e ali você tem produções alternativas. Ele não é um desejo assim intrapsíquico, interno, meramente. Hum. E agenciar com um outro grupo para poder crescer naquilo que a essência estava ali, só que não estava sendo muito fomentado. O ambiente não estava propício, vamos dizer assim, né? Entendi. Nossa, que legal. Não é um desejo faltoso. O desejo nada falta ao desejo, né? Porque às vezes a gente tem a percepção de que tem algo faltando em mim e é por isso que eu vou em busca daquilo. Não, o Uhum. desejo ele é construído coletivamente, entendeu? Eu vou para um novo espaço e a partir do momento que eu adentro, eu começo a ser invadido por fluxos, entendeu? Por informações. O que acontece? É bem profundo isso que eu vou falar, assim, né? Dá assunto também para uma outra live, mas a memória ela não existe somente no cérebro, ela existe no tempo. Ela existe no A tempo. memória existe no tempo. Ah, Ex sim, porque cada geração vai ter os seus, as suas motivações, os seus desejos, as suas buscas, né? E aí o hum, que era muito importante para uma geração não é mais nem um pouco importante para a próxima. É mais ou hum. menos isso? Contextualmente falando, sim. Contextualmente. Ah, entendi. Então, é mais ou menos aquela questão do rebanho, né? Que o rebanho é aquela coisa de manada. Então, Uhum. quando a pessoa não se encaixa tanto nessa manada, talvez os desejos dela possam ser um pouco diferentes, né? Né? Por exemplo, teve uma época que eu ia em um retiro espiritual, né? E era sem vínculo religioso, era um mestre, e ele falava sobre a vida, era no alto de uma montanha, era bem legal, assim. Uhum. E ele falava que todos os desejos do ser humano são em busca de Deus. A pessoa sempre está buscando Deus, mas ela inconscientemente é Deus, mas ela não sabe. Então, quando ela busca um relacionamento, ela está buscando Deus. Quando ela busca comprar alguma coisa, ela está buscando Deus. Quando ela busca dinheiro, ela está buscando Deus. É claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para conquistar as nossas coisas, mas esse desejo por coisas externas é sempre em busca de Deus. E eu achei muito assim, isso eu carreguei para minha vida inteira. Sempre que eu estou muito bitolada em alguma coisa, eu falo, não, tá faltando Deus, né? De um modo assim, de um modo cru, né?
mas é muito profundo, porque eu acredito nisso, assim. Não no sentido religioso, entende? Mas no sentido mais profundo mesmo, de essência. Uhum. Então, eu acho que falta um pouco isso, as pessoas se conectarem com a essência delas. Não necessariamente com uma religião, mas com algo mais profundo do que qualquer coisa visível, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que falta. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Faz sentido, né? Na filosofia de Spinoza, né, ele fala que os bons encontros aumentam a potência. Hum, Aumentam a potência. E os maus encontros rebaixam a potência. Quando a pessoa faz um bom encontro, a pessoa se sente alegre, ela ri, ela se diverte. O humor, né, é um relaxamento do sistema sensório-motor, né? A gente ri, a gente uhum, acha. E quando a gente faz um mau encontro, a gente experiencia a tristeza, né? Se aborrece, se desanima. uhum. Então, assim, o vínculo é essencial, entendeu? O ser humano, ele Ele é está social, né? interagindo, ele é social, completamente. Nossa, e nessa pandemia, o que teve de gente que entrou em crises aí por conta do não ter o social, né? Por ficar carente nesse sentido mais social, ainda está sendo difícil, né? Para muita gente que não, né, não pode sair, não tem festa, não tem nada. Agora que vai começar, se Deus quiser, né? Mas o negócio foi feio. O que você percebe nesse sentido quando a pessoa está limitada socialmente? Que tipo de crise você percebe, assim? Mais carência ou tem algum outro tipo de gatilho que desperta quando a pessoa se sente só? É, geralmente, Muito assim, profundo, né? É. números de desdobramentos, né? Ansiedade, né? Bastante ansiedade, depressão, depressão. Porque, assim, atualmente, a depressão ela tem adotado um perfil diferenciado. Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Byung, Aham. em que ele fala o seguinte: a depressão lá da época do Freud era uma depressão que era mais atrelada à queda da libido, a uma falta de vontade de viver. Agora, a depressão contemporânea, ela está mais Hum. voltada ao excesso, à autocobrança. Então, a pessoa fica. Nossa, Ícaro, que interessante. o mito de Ícaro, eu não sei se, enfim, o pessoal que está ouvindo conhece, mas o mito de Ícaro é o seguinte: o Ícaro ele queria alcançar os céus, né? Então ele construiu asas, né? E foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi batendo. Quando ele chegou lá no alto, a asa dele pegou fogo, ele desabou lá de cima, desabou lá de cima. Exatamente o que está acontecendo com a gente, né? Com o ser humano hoje em dia. Então, o que era verdade na época do Freud, do Jung, hoje em dia já é uma outra verdade, assim, que não exclui aquela verdade, mas ela é uma outra verdade, é um pouco diferente, né? Por ter um contexto E social diferente. Então, eu vejo assim que a gente está soterrado de informação, né? O ser humano hoje é informação para tudo que é lado, a gente não sabe mais para onde olhar. Qualquer lugar que você abre tem um texto, uma pessoa falando, não sei o quê. Então, eu acho que uma imposição também de beleza, né? De tenho que ser bem-sucedido, tenho que isso, tenho que aquilo. E não que isso não acontecesse antigamente, eu acho que até deve existir alguma cobrança, só que a internet expõe tudo, né? A dispõe. internet expõe o que o fulaninho tá fazendo ali. Ah, mas fulano trocou de carro. Ah, o outro tá ganhando mais dinheiro que eu. O outro tá trabalhando não sei aonde. Antigamente as pessoas nem sabiam da vida um do outro direito, né? Uhum. Era mais assim, tudo era mais oculto, era cada um no seu quadrado, sem saber tanto da vida alheia. E eu acho que isso, as redes sociais trouxeram um tipo de doença mental muito diferente do que era antes, né? Com certeza, Porque, nossa, muita informação e a pessoa é atravessada de uma maneira que ela não consegue nem ter tempo para procurar a referência daquilo. é, Será que nossa, aquilo tem fundamento científico? Qual é a comprovação disso? Entendeu? A pessoa não tem tempo, total. entendeu? E aí entra naquela lógica, né? O contexto está exigindo que eu trabalhe muito, então eu fico ali no auge da produtividade, sabe?
e gerando, fomentando uma sociedade do cansaço. Uma Eu sociedade. vejo muito nesse mundo dos terapeutas, né, e tudo mais, as pessoas que querem fazer transição de carreira, né? Então a pessoa trabalha lá no mundo corporativo, mas ela sente internamente um chamado para trabalhar com terapias, né, com alguma coisa que faça um sentido mais profundo para a alma dela, né? Uma coisa mais interna mesmo. E Uhum. aí a pessoa toma coragem, faz essa transição e aí ela não consegue ter clientes. Ela fica totalmente frustrada porque não tem paciente, porque tem muita dificuldade em atrair pacientes, porque tem muita dificuldade em se expor nas redes sociais e várias outras dificuldades, né? E quando a gente escolhe ser terapeuta, a gente escolheu ser terapeuta e não ser marqueteiro e Uhum. fazer mil e uma atividades de vendas, né? Então, eu vejo uma frustração muito grande das pessoas nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque também é uma, vamos dizer assim, uma frustração moderna, né? Que a transição de carreira é uma coisa moderna. Antigamente as pessoas começavam numa empresa e ficavam para o resto da vida, mesmo que tivesse que morrer naquele lugar, ter um AVC ali no meio, né? E as pessoas não se importavam tanto com missão de vida, com propósito de vida. Então eu vejo que de uma forma o mundo está evoluindo, né? O nosso planeta ele está evoluindo, mesmo que pareça que está tudo um caos, mas eu sinto que a gente está evoluindo. Só o fato de ver tanta discussão sobre racismo, sobre homofobia, Claro. sobre todas essas militâncias, né? Sobre toda essa luta de pessoas que sofreram por tanto tempo. Então eu vejo que está mudando e, nossa, eu tô filosofando muito também, né? Já me perdi toda aqui. Mas tá. Lembrei. Eu estava falando sobre o marketing, né? Nessa questão dos terapeutas. Uhum. Então, a pessoa fica frustrada nesse sentido por imaginar que ia ser de um jeito e quando chega lá é outra coisa, né? E é muito sobre isso que eu falo aqui no meu Instagram, né? Falo muito sobre um marketing humanizado, um marketing que traz integridade, que traz essa verdade mesmo, porque a gente está acostumado com marketing de vendedor chato, né? Sabe aquele vendedor chato que a gente Uhum. pegou um ranço já, que não aguenta mais ouvir falar de marketing? E eu acho que muito dos terapeutas tem um pouco desse medo mesmo, né? Das vendas, do marketing. E, enfim, é uma, é uma reflexão bem assim que eu queria muito que isso mudasse, assim, sabe? Eu vi na pandemia muita gente desistindo de ser terapeuta, indo trabalhar com faxina, com elétrica, outras questões assim, que não era o que a pessoa escolheu para a alma dela, né? Então é muito triste, mas eu acho que logo logo essa pandemia acaba, né? Se Deus quiser. Estamos torcendo, porque a saúde mental tá gritante, né? Assim, né? Os quadros assim Total. graves, né? Muitas pessoas enlutadas, né? Muito. É E as algo. pessoas, eu acho que mais do que nunca, as pessoas estão precisando de terapia, né? Estão precisando de profissionais para auxiliar nesse processo de luto, de desemprego, de milhões de frustrações, né, que as pessoas estão tendo agora com mais intensidade, carência. Então, acho que terapeuta não vai faltar emprego para terapeuta agora. Só tem que saber se posicionar mesmo, né? Sim, E como que é lá na a casa do terapeuta? É você e sua esposa, né, que fundaram? Que sim. legal. E como que funciona lá? É um espaço físico? Como que é? A gente tem um espaço físico, né? Só que agora, no momento da pandemia, nós não estamos realizando atendimentos presenciais, né? Aham. A nossa abordagem é esquizoanálise, né? E a gente, obviamente, a gente tem as nossas particularidades, né? Ela tem um foco, né? Pessoal na orientação profissional e eu Ah, tenho que legal. na constelação familiar, né? Ah, Como você tem, trabalha com constelação. sim, eu tenho formação Olha, que legal. constelação familiar como terapia breve para justamente ver o que está acontecendo no inconsciente daquele grupo, né? Na dinâmica Uhum. daquele, porque Ah, é uma terapia. apaga a luz. O cliente traz um tema e ali a gente chama os representantes para atuarem
e é bastante interessante a abordagem, né? E a, Nossa, que legal. e a casa do terapeuta, ela tem essa proposta, né, de oferecer, né? A gente, por exemplo, oferecer coisas ligadas à clínica, né, mas uma clínica transdisciplinar, né? Então, por exemplo, hoje a gente criou, a gente anunciou a casa do terapeuta no Spotify. Então, tem 3 playlists lá para as pessoas ouvirem, né? Nossa, que legal. Aí tem vários podcasts. Podcast a gente ainda vai lançar, mas assim, as músicas já estão lá separadas, assim, Ah, tá. as São músicas. são músicas. E nas publicações e tudo, a gente tem ali o atravessamento com temas sociais ligados a minorias, né? A filosofia. Então, assim, é um trabalho assim bem transdisciplinar, né? Ai, que legal. Nossa, muito legal. Massa. E eu acho que é necessário, né? Quanto mais tiver essa fusão, né, de vários conhecimentos, para a gente sair um pouquinho da caixinha, não ficar tanto como era antigamente, né? Que cada um ficava no seu quadrado e só olhava para isso, né? Então, acho que é bem importante mesmo ter essa transdisciplinaridade. E, e é isso. Tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar? Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, assim, de estar aqui falando com você, com todas essas pessoas aqui que estão aqui presentes. E Gratidão também. é isso, e adorei a troca e estou aberto para os próximos temas, enfim, para próximas conversas. Ah, legal, Marcos. Também queria agradecer você pela presença. Gostei muito dos seus conteúdos lá no seu perfil. Eu dei uma xeretada antes e achei muito legal, assim, muito profundo, sabe? Eu acho que você fala bem, assim, achei muito legal mesmo, de verdade. Então, parabéns aí pelos conteúdos que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que vai ajudar muita gente até a se inspirar, né? O pessoal que está aí ouvindo, dá uma olhadinha, uma xeretada lá no Marcos, que ele tem bastante conteúdo legal. E gratidão também pela troca. Achei que foi muito legal, muito dinâmico. E com certeza vamos marcar outras, tá bom? Vamos, muito obrigado. Até mais, gente. Gratidão, Marcos. Então, Boa semana. Ou bom fim de semana. para você também, para vocês todos.